Maravilha. Então, pessoal, vocês, eu acredito, né, que todos que estão aqui já viram o material da terça-feira, assistiram meu vídeo, assistiram assistiram o outro vídeo que eu mandei, viram o material do link lá do ProEnem, todos viram, né? Eu não consegui não, professor. Tá, então, Eu não, o não mais consegui rápido ver, não. possível você consiga, porque para poder acompanhar as aulas, né? Para quem não conseguiu, aliás, esse lembrete vale para todos. Para quem não conseguiu, assista o material, vejam o que eu estou mandando, porque é a forma de acompanhar. Também não Então, consegui não, professor. por que não? Questão de tempo? Não, tempo esse tem demais, aí tá tudo à toa dentro de casa. Então, gente, o material que eu mandei para vocês, a leitura dele, não dá nem 1h30, que é o nosso tempo de aula. Então, teoricamente, vocês têm que conseguir ver esse material. Eu já estou acompanhando aqui muitos alunos falando que não está tendo tempo, que os professores estão mandando muita coisa. Eu estou tentando fazer o contrário, eu estou mandando pouca coisa de material específico e deixando para vocês verem os complementares, procurarem por conta própria, justamente para que consigam acompanhar. Só que não dá para eu não mandar nada também, né? E deixar que vocês aprendam com a natureza. Que vocês olhem o campo aí e falam, agora eu sei o que é denotação. Não vai acontecer isso? Então, vocês precisam fazer, no mínimo, essa força de ler essa meia hora de aula, que é o máximo de vídeo que vai ter, de tempo de vídeo, e mais 15 minutos de leitura. Então, por favor, pessoal, me ajudem a ajudar vocês também. Mas então, deixa eu resumir, lembrar rapidamente a nossa aula que eu mandei para vocês. Então, eu tinha falado, todo mundo está vendo a telinha? Vai aparecer, apareceu. Todos estão vendo a telinha com as palavras? Sim? Beleza. Vocês podem ir falando pelo chat aqui também. Tá. Tá todo mundo Vocês vendo. podem ir falando pelo chat, podem ir mandando mensagem por aqui que eu estou lendo também. Se quiserem perguntar qualquer coisa, quiserem falar. Alguém está dizendo que não está vendo, que não está vendo a tela. Vocês estão vendo os escritos homonímia e sinonímia? Perdão, sinonímia e antonímia? Não, beleza. Então, acho que agora está... Bom, maravilha. Então, agora está todo mundo. Beleza. Então, pessoal, rapidamente lembrando, sinonímia são as palavras ou expressões que ganham o mesmo sentido num determinado contexto. Então, você vai ter, por exemplo, lembra que eu falei aquele exemplo, locupletar e roubalheira? Locupletar e roubalheira, eles são palavras que não são sinônimos, mas naquele sentido daquele quadrinho que eu mandei, naquela charge, aliás, se tornam sinônimos. Sinônimo de enriquecer ilicitamente. No extremo, você lembra, quando a gente fala de sinonímia, você tem os sinônimos propriamente, que são o que aparece no dicionário. E lembrando também que a gente falou de conotação e denotação, a denotação vai estar aqui nos sinônimos propriamente ditos, que são os significados do dicionário. E a conotação vai estar no contexto, que essas palavras se tornam sinônimos. A antonímia é o oposto, quando as palavras ganham sentidos opostos. Na verdade, o negócio é bem mais complexo, né? Só que nós vivemos numa sociedade binarista, ou dualista, né? Que tudo tem que ser oposto, né? Branco e preto, homem e mulher.
Então, vamos fazer de conta que só existe sinonímia e antonímia. Existem outras coisas também no meio aí. Mas então, são as palavras e expressões que ganham sentidos opostos dentro do contexto. Então, eu mandei para vocês também a imagem do céu limpo e do céu pesado. O céu claro e o céu carregado acabam se tornando opostos aí também. No extremo, isso no sentido conotativo. No sentido denotativo, se tornam antônimos. Mal e bem, mal bom. Tudo bem até aqui, gente? Sim? Professor, explica de novo para mim, por Explico. favor. Sinonímias. Deixa eu só fechar um negócio aqui. Oi, vamos lá. Sinonímia. O fenômeno da sinonímia, ele ocorre quando as palavras elas ganham sentidos num determinado contexto. Então, a gente pode pensar também, por exemplo, na frase aquela menina é uma flor. Menina e flor são coisas, são objetos, são seres diferentes. Uma menina não pode ser uma flor. Mas, dentro de uma relação de sinonímia, quando você está elogiando uma menina, você quer dizer que ela é uma pessoa delicada, uma pessoa meiga e coisas do tipo. E isso é o que a gente chama de sinonímia, ok? É uma relação de igualdade, mas que só existe nesse contexto. A antonímia é justamente o oposto. É você ter uma relação, aquele cara é bom e aquele é uma fera. Ou aquele cara é um anjo e o outro é um crocodilo, é um cachorro, pronto. Aquela menina é uma anja, aquela menina é uma idiota. São essas relações de oposição, que num dicionário não são antônimos, mas você cria essa relação de oposição dentro de um contexto, dentro de uma conversa que você tenha, dentro de um assunto qualquer que você esteja falando. No extremo, você vai ter de fato os antônimos, que são os sentidos denotativos das palavras, enquanto que os sentidos conotativos vão ser esses exemplos aqui, do céu limpo, céu pesado, ou do cara legal e do cara Zé Ruela, legal e Zé Ruela também. Não são opostos, são antônimos. Mas dentro de uma frase, dentro de um contexto, eles podem ser. Tudo bem? Agora sim? Agora sim, Maravilha. Beleza. agora eu entendi. Então agora, ó, vamos falar de homônimas. Também eu mostrei no vídeo para vocês, no vídeo aula que eu mandei e no material complementar. Espera aí que tem gente entrando aqui. Mais gente entrando, maravilha. Muito bem. Nas homônimas, as palavras homônimas... Oi? Professor, desculpa te interromper. Se essa chamada encerrar aí é porque a internet caiu, viu? Ok, tudo bem, tranquilo. Então, as palavras homônimas, lembrem-se de colocar os nomes de vocês aqui no chat, para eu saber quem está aqui na aula. As palavras homônimas, pessoal, são as palavras que têm sentidos diferentes, mas elas têm a mesma pronúncia ou grafia. Então, eu mostrei lá como exemplo para vocês as palavras de escritas iguais e sons iguais, que são as homófonas e homógrafas. Lembrando que homo vem do grego ou latim? Vem do grego. Significa igual. E hétero significa diferente. Daí que você tem esses prefixos em outras palavras. Fono significa som. E grafo é escrita. Então, se você tem palavras homófonas e homógrafas, então elas são homônimas
perfeitas. Se você tem as homônimas com a escrita diferente, mas os sons iguais, então você tem as palavras homófonas, que a gente conhece por homônimas homófonas, e que são heterógrafas. Nesse exemplo, você tem, aliás, no primeiro exemplo, você tem manga, né, que é uma homófona e homógrafa, e a palavra são, que também é homófona e homógrafa. No caso das homônimas homófonas, você tem expirar, que é de soprar, e você tem expirar, que é de terminar, de vencer o prazo. Tudo bem até aqui? Sim? Tá dando pra entender, professor, de boa. Maravilha. Lembrando, gente, que esses fenômenos, vocês veem eles o tempo todo na vida de vocês. O tempo todo vocês fazem relações do tipo falar manga e não saber se é a manga da camisa ou da fruta, ou usam outras palavras. Eu vou mostrar mais palavras daqui a pouco, né? Que se tornam jogos de palavras. Acho que a gente chegou a falar aqui do banco de dados, por exemplo, que você pode pensar numa charge, até numa imagem, de um banquinho com dados em cima, e não um banco de dados na informática. Esse é um recurso da nossa língua. O nosso cérebro, ele é perfeitamente adaptado para lidar com essas significações diferentes, e é isso que torna a nossa língua rica, porque aí nós conseguimos criar a poesia, conseguimos ir para a literatura, conseguimos, assim, aumentar a quantidade de significações, de sentidos possíveis na nossa comunicação, o que também é uma maldição, né? Porque às vezes a gente quis dizer uma coisa e a pessoa entendeu outra. E então isso acaba se tornando também um grande problema da comunicação humana, essa incrível capacidade que a gente tem de interpretar de forma diferente as palavras. As homônimas e as parônimas, elas são o exemplo mais extremo, mais concreto disso na língua, em que as palavras de fato se parecem ou são iguais, seja na escrita ou na pronúncia, e gera confusão por causa disso. Tudo bem até aqui? Sim? Eu quero ver todo mundo escrevendo sim aí no chat, hein? Porque aqui, ó, eu consigo controlar quem está falando, quem está prestando atenção na aula. Aliás, né, essa é a maravilha do computador. Quando o George Orwell... Porque eu tô lavando louça, então, ó, eu tô escutando, tá? Ok, então enxugue a mão e escreva assim aí. Vocês conhecem o livro 1984, do George Orwell? Alguém já leu? Só rapidinho falar desse livro. Esse livro, pessoal, o George Orwell, ele é um escritor, ele foi, né, ele já morreu, um escritor irlandês, se eu não me engano ele era irlandês. E em 1948, ele escreveu esse livro chamado 1984, que era a própria previsão dele do que seria o mundo em 1984. E ele acreditava nessa distopia. Essa literatura se chama distopia. Um dia eu vou ensinar para vocês o que é distopia. Ele imaginava que no futuro, todas as casas teriam tipo uma televisão, igual essa que a gente tem hoje em dia, TV plana, sabe, fininha. E só que a televisão dele, a gente tem que lembrar que ele estava em 1984, hein? Perdão, 1948. Nem existia TV ainda. Mas ele imaginou que haveria uma tela nas casas, e essa tela, ela não apenas transmitiria coisas, sons e imagens, mas ela também captaria coisas. Muitíssimo antes de se pensar na internet, nas câmeras e computadores e microfones, ele já imaginava que haveria um equipamento que captaria as informações das casas
E isso, tipo, não era bom, porque as pessoas começaram a ser controladas. As pessoas eram controladas o tempo todo. Havia uma polícia ideológica nesse tempo. Ai, nem até parece que foi ontem, né? Havia uma polícia ideológica que controlava as pessoas, vendo o que elas faziam dentro da casa delas. E isso era terrível, porque as pessoas desapareciam de repente, ninguém sabia por quê. Mas por quê? Porque tinha esse controle extremo. E, aliás, eu vou passar esse livro para vocês lerem. É uma boa ideia de leitura. A gente pode ler e trabalhar nele. É, boa ideia. Então, gente, procurem esse livro, 1984, de George Orwell. Ele é muito bom. Mas vamos lá, vamos voltar aqui, ó. Então, as homônimas, mais uma vez, pessoal, são palavras como... Vamos botar uma outra palavra aqui, ó. Palavras iguais e sons iguais, aliás. Ó, outro exemplo que a gente pode falar é colher. Ah, não, colher não. Olho, Manga? manga. Manga é o melhor exemplo. Tá aqui, ó, manga é o melhor exemplo. Existem dois sentidos para manga. Manga da camisa, manga, fruta. Eles têm o som igual, se você fala manga, manga, é o mesmo som. E você tem a mesma escrita. Então, são homônimas perfeitas. De novo, se tem a escrita diferente, ó, e os sons iguais, são homônimas também, como expirar e expirar. Os sons são iguais, mas elas são homófonas heterógrafas, ou seja, tem sons iguais, escritas diferentes. Então, nós conhecemos elas apenas como homófonas, ok? Se tem escritas iguais e sons diferentes, a gente conhece elas como homógrafas. Então, nesse caso, a gente tem colher, de colher, né, colher dos frutos, e colher, de utensílio de cozinha, que a gente usa para comer. Entenderam? Sim? Eu só não decorei tipo, os nomes, mas diferenciar eu decoro. Maravilha. Você não precisa decorar nada. Você só precisa entender essas diferenças, ok? Não se preocupem em decorar. Apenas se preocupem em prestar atenção nessas. Quando vocês falarem, usarem as palavras, preste atenção nessas possibilidades. Por último, nós temos as parônimas, que são as palavras de escrita e pronúncia semelhantes, mas de sentidos diferentes. Aí lá na aula, na videoaula, eu dei o exemplo aqui do aprender e o exemplo do apreender, que um é você instruir-se, né, você adquirir conhecimento, e a outra é você compreender algo. Então, ó, quando você fala aprender, apreender, aprender, apreender, tem um ezinho a mais aqui, ó. Dependendo se você falar rápido, você nem percebe, né? Mas teoricamente tem uma diferencinha entre elas. E essa aqui que fica mais clara a diferença, né? Fuzil, fusível. Um é uma arma e um é uma peça elétrica. Elas são parônimas também, elas se parecem, mas não são iguais, nem na escrita e nem no som. Tudo bem, gente? Esse tamanho de letra aqui, vocês estão lendo bem? Está todo mundo conseguindo enxergar? Tá, professor, tá de boa. Até que tô com problema de vista, eu tô enxergando. Olha que maravilha, que bom. Muito bem, gente. Mas, como a nossa vida não é apenas ver coisas, né, aprender coisas, mas também exercitar as coisas, deixa eu abrir uma telinha aqui que nós vamos fazer um exercício agora. Cadê? Lista de exercícios. Ela vai aparecer aí para vocês. Apareceu?
Sim? Beleza. Bom, gente, eu vou passar mais daqui a pouquinho, daqui a uma meia hora, depois que acabar a nossa aula, né? Vou passar para vocês uma lista de exercícios que engloba o conteúdo da semana passada e dessa semana, ok? Então, lá vai ter exercícios de ambiguidade, de polissemia, conotação, denotação, exercício de sinonímia, antonímia e de homônimas e parônimas. Vai ter tudo isso lá. E vocês têm que me entregar essa lista escrita, resolvida, até a terça que vem, ok? Mas vamos focar aqui primeiro. Esses são dois exemplos de frases ambíguas, ó. Expliquem para mim essa ambiguidade. Qual é a ambiguidade dessa frase aqui, ó? João pediu a Pedro para comer a pizza. Vocês percebem que tem uma ambiguidade aqui? Que tem mais de um sentido. Quando eu digo ambiguidade, eu quero dizer que tem mais de um sentido possível. Quais são esses sentidos possíveis? Escrevam aí no chat ou falem. Qual é essa ambiguidade? Comer? Professor, seria pediu e comer? Ok, mas exatamente como? Me explica melhor usando essas frases aí, essas palavras, o que você quis dizer. É porque ele não sabe se ele tá pedindo para comer a pizza ou se ele tá mandando o Pedro comer a pizza. Isso, muito bom, é isso mesmo. Essa frase ela tem dois sentidos, ó. Uma é que o João pediu, vamos pôr assim, um pedaço da pizza, né, do Pedro, para comer, né? E o outro sentido possível é que João pediu para o Pedro comer. Ou João entregou uma pizza a Pedro e pediu que ele comesse. Entregou uma pizza a Pedro e pediu que ele comesse. Então tem esses dois sentidos. Em um é o João que come e no outro é o Pedro que come. Muito bem. E essa aqui, ó, proibido entrar na loja de óculos escuros. Qual é a ambiguidade aqui, gente? Vamos, vocês podem escrever também. Quem tem vergonha de falar pode escrever aqui no chat. Quero vocês participando. Pode ter alguma coisa a ver que, tipo, a loja, ela chama lá óculos escuros? E a outra? Qual o sentido? Que a pessoa não pode entrar na loja usando óculos escuros. É proibido Isso. entrar na... Acabou no meio a frase? Mas... Oi? Isso, é isso mesmo, pessoal. Eu não sei quem que falou agora, mas é isso mesmo. Deixa eu voltar aqui na telinha que sumiu para mim aqui. Aqui. Ó, é proibido entrar na loja usando óculos escuros. Esse é um sentido possível. E o outro é proibido entrar na loja que vende óculos escuros. Aí a gente eliminou a ambiguidade nessas duas frases. Ok, tudo bem até aqui, gente? Com a questão de ambiguidade? Sim, professor. Entendi. Maravilha. Mais ou menos. Mais ou menos, mais ou menos. Não se preocupem, vocês vão entender. Agora vamos para esse outro exercício aqui, ó. As frases a seguir têm sentidos conotativos ou denotativos? Muito bem, gente. Lembrando o que é denotativo e conotativo. Essa primeira frase aqui, ó. O amor é um fogo que arde sem se ver. Essa frase é denotativa ou conotativa? Escrevam aí, escrevam também. Estou vendo ninguém escrevendo. Vocês escrevem sim, eu quero que escrevam mais coisas.
Acho que é conotativo. Por quê? Eu acho que é porque tá sendo meio irônico. Tipo, não sei dizer. Acho que é. Hum. Explica essa ironia aí que você falou. Ai, eu não sei explicar. Não sei, eu acho que, tipo, é como se fosse assim, o amor machuca, tipo, às vezes, sem você ver. Muito bem. E isso é. Mas quando você fala de amor e fogo, eles são sinônimos no dicionário? Não. Não, eles não são. Então, nesse caso, isso, e como falaram aqui no chat, o amor não arde de verdade, ele não queima de verdade. Então é isso, pessoal. Isso aqui é conotativo. Por quê? Porque amor é sentimento e fogo é um estado da matéria. Então não eles só são iguais, só tem uma relação entre eles nessa frase, nessa poesia. Essa frase aqui é o início de um poema. Vocês sabem de onde vem esse poema, gente? Vocês sabem de quem que é? Vocês que são Eu apenas... conheço essa frase de uma música, professor. Ok, que música? Quem canta essa música? Vou pesquisar o nome certinho e vou te falar. Peraí. Eu já vi um poema desse, eu acho que. Eu não sei o nome do autor, mas eu já vi. Essa música, pessoal, essa frase, ela começa no poema do Camões, que é um cara que nós vamos estudar ainda esse ano, eu espero, né? O Luís de Camões, famoso escritor português. E ela se tornou base para uma música da Legião Urbana, da banda de rock Legião Urbana. Alguém já ouviu falar em Legião Urbana? Sim! Ô, professor, eu conheço essa música, quem canta é o Gustavo Mioto. Pois é, então, mas ele roubou da Legião Urbana, porque originalmente é deles. Ah, é, porque vocês só sabem música sertaneja, né? É a turma que só sabe música sertaneja. Por isso. Por isso Só não me sabe conhece outra coisa. Você Só viu que sabe dia, música né? sertaneja. Pois é, então. Você viu que dia, né? Só sabe música sertaneja dos últimos 2 anos, né? Se perguntar qualquer música sertaneja de 5 anos atrás, já não sabe também. Mas beleza, tudo bem. Mas que bom que alguns sabem que é da Legião Urbana. Então, voltando aqui, pessoal, esse aqui é conotativo. E essa frase aqui, ó, a vaca foi para o brejo, é conotativo ou denotativo? Hum? Conotativo ou denotativo? A vaca foi para o brejo. É do Tião Carreiro, beleza, mas é conotativo ou denotativo? Ué, professor, nós sabemos que ela é sertaneja. Agora, conotativo ou denotativo já complica. Gente, essa frase, ela pode ter os dois sentidos. Porque, literalmente falando, pode existir uma vaca que está lá no campo pastando e, de repente, ela cai no brejo. Então, a vaca foi para o brejo mesmo. E talvez alguns de vocês até tenham visto já uma vaca indo para o brejo, literalmente. Mas ela é uma expressão popular também, que diz, acho que todo mundo aqui conhece, né? Vixe, a vaca foi pro brejo. Quer dizer, a coisa ficou ruim, a coisa ficou complicada, a situação se tornou complicada. Então, essa frase ela pode ser denotativa e conotativa, pode ser os dois, porque ela admite as duas explicações. Nem todas as frases admitem isso. Oi? Professor, mas como assim?
Você entendeu que essa frase, ela pode ser... Você conhece essa expressão? A vaca Sim. foi pro brejo. Conheço. Sim. Então, mas a gente também sabe que brejo é uma parte ali do pasto. É aquela parte que fica meio cheia de lama lá. Então uma vaca pode mesmo ir pro brejo. Uma vaca que seja pastando pode cair no brejo mesmo. Ah, entendi. Significado. Então, esse é o sentido denotativo dessa frase. Por quê? É o Aham. sentido literal, é o sentido do dicionário. Cada palavra aqui, ó, ela funciona como está definida no dicionário, por isso é denotativo. Mas, se você usa isso como uma expressão popular, nossa, não chegou o dinheiro do mês, não chegou meu salário esse mês, vixe, a vaca foi pro brejo. Nossa, eu tinha que pagar, tinha que resolver consertar tal coisa, não consertei, choveu, molhou tudo, estragou tudo. Putz, a vaca foi pro brejo, hein? Entenderam? Agora é um sentido conotativo. Então, essa frase, ela admite os dois sentidos. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Entenderam? Sim! Não! Bom, estou vendo um monte de sim, então eu vou continuar. Agora, ó, vamos para esses grupos de palavras aqui, ó. Classifique os pares de palavras. Nossa, mas eu deixei as respostas, né? Aí ficou fácil. Não leiam! Bom, agora já foi, né? Mas... pessoal, Ah, professor, não deu tempo de eu tirar print. Ô, professor. Brincou comigo. Lá ia tirar print, não deu tempo. Na prova o senhor vai fazer isso aí também? Deixar as Ah, respostas? eu vou pensar no caso. Eu vou pensar no caso. Então vamos lá, gente. O primeiro grupo aqui, ó. A primeira dupla de palavras. Cauda e cauda. Vocês sabem a diferença? O que que é cauda? Vai ter a Acho que cauda seria Calda do... pode ser de igual chocolate, pastel. né? Então, quase. Ó, a cauda com U é a cauda do animal. Alguém escreveu aí, ó. E a cauda com L é a cauda do bolo, que você joga em cima do bolo. Então, se você falar, ó, cauda, cauda, tem o mesmo som. Logo, elas são homônimas ou parônimas? Anônimo. Homônima. Isso, homônimas. Muito bem. E elas têm o mesmo som, mas ela tem escrita diferente. Então, além de homônimas, elas são homógrafas ou homófonas? Homógrafas. Homógrafas. Lembrem-se que homo quer dizer igual. Grafo quer dizer grafia. Homógrafa, então, é grafia igual. Elas têm grafia igual? Elas têm escrita igual? Não, professor. Então, elas são... Então é heterógrafa. Isso, elas são heterógrafas e homófonas. Muito bem, então aprendendo a usar os héteros e os homos aí. E o próximo? E a próxima dupla aqui, ó? Tento, atento. O que é tento? Tem até que você puxa no truco, aí. Ok. Mas ela tem outro sentido também. Qual que é o sentido? Que outro Não sentido sei, não. que a palavra tem? É quando você tenta fazer alguma coisa. Tentativa, professor. Tipo, eu tô tentando Maravilha. alguma coisa. Isso, exatamente. Muito bem, pessoal. A própria palavra tento, só ela já é uma homônima. Só ela sozinha é uma homônima. Por quê? Porque significa o tento do truco e significa o verbo tentar no presente indicativo. Mas ela também
tem uma parecida com ela. Não é igual, ó. Não é igual nem na escrita e nem na pronúncia. Tento, atento. Então, essa relação aqui, essas duas palavras são homônimas ou parônimas? Homônimo. Hã? Homônimas ou parônimas? Eu acho que é parônimas. Sim, elas são parônimas. São parônimas, nesse caso. Porque elas são semelhantes no som e na escrita, mas não são iguais. Tudo bem, pessoal? Sim. Professor, eu tô embananando as palavras por enquanto. Não se preocupe. Importante é que vocês consigam pegar a essência do negócio. Mas, como eu falei, eu vou passar agora uma lista de exercícios para vocês. Eu vou lançar lá no Classroom daqui a pouquinho. Deixa eu fechar isso aqui. Ô, professor, Fechar. Oi? você vai postar atividade aonde? Eu não escutei direito. Eu vou postar lá na sala de aula virtual. Ah, tá. Você falou um nome diferente, eu fiquei boiando. Classroom. Classroom é inglês para sala de aula. Ah, tá. É porque a pessoa que é meio burrinha, sabe? Dá um desconto. Não, não é não. Ninguém aqui é burrinho. Muito bem, gente. Então, eu vou postar essa atividade lá no Classroom daqui a pouco. É uma lista de exercício, ok? Para todos vocês fazerem, vocês têm que me entregar essa lista feita até até a terça-feira que vem, ok? Tudo bem? Tá bom, professor. Certinho. Aí tem. Professor, mas aí pode responder no caderno e tirar foto e mandar para você lá? Pode, perfeito. Para mim tá ótimo. Pode responder no caderno, pode responder, fazer um arquivinho de texto no celular e mandar o que for melhor para vocês. Mas me mandem, ok? Bom, é isso, gente. Eu vou terminar de gravar aqui agora e eu espero que todos tenham entendido. Quem não entendeu, estou o tempo todo no celular, ok? Me escrevam. Só não me escrevam depois das 6 horas da tarde, que eu vou xingar. Eu vou ficar bravo, porque é a minha hora de descansar. Mas podem me escrever, ok? Qualquer dúvida que tiverem. Tá bom, professor? Aí eu Depois das 6, vocês me mandam um modão aí, então. Então Pode é crer, isso. então. Eu vou mandar mesmo, né? Manda lá para eu ouvir. Trio Valeu, Parada gente. Dura. Pode ser, eu gosto de Trio Parada Dura. O original, não isso que inventaram agora. Barões da Até mais, gente. Falou, bom dia.